Bom dia, boa tarde, boa noite, amado irmão, amada irmã. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026, segunda semana da Quaresma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor do caminho, que ao subires para Jerusalém nos ensinas que o amor se prova na entrega. Abre nossos ouvidos para entender que a verdadeira grandeza não está no domínio, mas no serviço. Que Teu Espírito nos ensine a desapegar de toda busca por privilégios para que possamos beber do Teu cálice da solidariedade. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram eles: Vinde para conspirarmos junto contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Com eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando, e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino,
um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele o preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, as palavras da liturgia de hoje nos levam a uma reflexão muito forte e muito interessante. Comecemos na primeira leitura e retomamos a morte dos profetas. É muito importante lembrarmos hoje e olharmos para o nosso mundo de hoje e vemos quantas vozes, quantos profetas, quantos coachings, quantas pessoas, influencers, dizem saber o caminho da felicidade. Mas a grande maioria das pessoas apenas prestam atenção naquelas que querem ouvir e escolhem os seus próprios profetas. E escolhem aqueles que dizem exatamente aquilo que elas querem ouvir. E como tem gente que nos fala o que queremos ouvir, não é mesmo? Como tem gente que nos engana, e muitas vezes nós sabemos que estamos sendo enganados, enganadas, e mesmo assim nós seguimos essas pessoas como se fossem nossos profetas. Nós obedecemos essas pessoas e elas têm poder sobre nós, por isso são chamadas influencers, elas influenciam o nosso comportamento. Na primeira leitura, o povo se revolta contra o profeta justamente porque ele não diz aquilo que eles querem ouvir. O profeta Jeremias diz a palavra de Deus. São poucas pessoas na Bíblia que são consideradas e aceitas pelo povo como profetas. E a maioria deles são mortos pelo seu próprio povo, porque diz justamente aquilo que o povo não quer ouvir. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas que dizem falar em nome de Deus, que dizem ouvir a voz de Deus, que afirmam que Deus fala com elas, mas que na verdade falam a voz do mundo. Falam aquilo que nós queremos ouvir e por isso tem milhões, milhares de seguidores, por isso são chamadas influencers, coaching, daí por diante. Elas têm poder sobre os nossos comportamentos. E nós as adoramos como se fossem ídolos. Praticamos a idolatria e nem mesmo percebemos. E nos dizemos cristãs e cristãos, mesmo tendo ídolos que não são Jesus, mesmo tendo ídolos que dizem apenas o que queremos ouvir. Afastamos todos os outros que falam algo diferente do que queremos ouvir para engrandecer o nosso ego, para que a gente possa de fato ser engrandecido internamente e nos colocar como pessoas bem aceitas, pessoas bem vistas,
pela sociedade, pessoas bem-sucedidas para este mundo. Quem de nós não quer aprovação? A psicanálise tem grandes estudos sobre isso, sobre a necessidade de aprovação humana. Minha irmã e meu irmão, o caminho dos profetas foi um caminho doloroso, mas em que nenhum momento abandonaram a palavra de Deus, e mesmo sabendo que iam morrer, continuaram pregando aquilo que acreditavam ser a voz de Deus. E muitas vezes, como o profeta Jeremias faz na leitura de hoje, pediram auxílio de Deus. E é bonito perceber como que Jeremias, mesmo sabendo que o povo queria matá-lo, ele pede a Deus que não puna esse povo. Mesmo sabendo que iria morrer pela mão do povo, ele pede a Deus por ele. Que coração! Para a gente ver que mesmo no Antigo Testamento, onde temos muitas leituras que percebemos que o que as pessoas pensavam ser Deus não era, na verdade, era apenas o seu próprio ego, era apenas aquilo que eles queriam que fosse Deus, era aquilo que eles queriam ouvir e falar em nome de Deus. Nós temos também muitas pessoas, especialmente da linha profética de Israel, que sabiam bem que Deus é misericórdia, que Deus quer o nosso coração, assim como o profeta Jeremias. O Salmo também nos fala sobre compaixão. E ele nos fala justamente de quando somos perseguidos e mesmo assim continuamos com Deus. A história de nosso povo, a história judaica cristã, é uma história de perseguição, nós sabemos. E hoje, infelizmente, vemos o Estado de Israel, que não tem nada a ver com o povo de Israel da Bíblia, o Estado de Israel perseguindo, bombardeando outros povos, mesmo tendo passado por toda a perseguição, inclusive a mais recente na Segunda Guerra Mundial, no nazismo. Mas ainda assim nós vemos, apesar de toda essa história de violência, toda essa história de perseguição, a compaixão de Deus tocando o coração das pessoas, tocando o coração do salmista, que é uma tradição também de seu povo, que não temendo a morte continua fiel à aliança de Deus, continua fiel ao Deus e crê na sua misericórdia sem ressalva, crê na salvação e sabe que ela só vem pela compaixão. Compaixão quer dizer sofrer junto. Esse salmista, esses profetas, essas pessoas que entenderam o plano de Deus para suas vidas e para os seus povos, eles compreenderam que a salvação se dá pela compaixão, pelo sofrer junto. Isso não quer dizer que a salvação vem pelo sofrimento, mas que a salvação vem por estar junto com aqueles que sofrem, com aquelas que sofrem. Ser sal e luz, como nos diz Jesus muito posteriormente, junto àqueles e aquelas que estão precisando. E o Evangelho de hoje não deixa dúvidas e ele nos dá um puxão de orelha muito forte. Nós percebemos aqui uma mãe bem intencionada, uma mãe que pede para Jesus, percebendo que está chegando a hora da morte de Jesus, e Jesus vem falando disso vários dias seguidos no Evangelho, e de repente essa mãe se prostra, num ato de humildade até, mas pede uma coisa que é totalmente contrária ao Espírito de Jesus, ao Espírito de Deus. E ela pede para Jesus colocar seus 2 filhos à sua direita e esquerda no paraíso.
E Jesus dá uma resposta muito dura a essa mulher. Ele fala exatamente o contrário do que ela gostaria de ouvir. Mas para que se engrandecessem o coração de todos que estavam ali ouvindo, que são os discípulos mais próximos, e Jesus diz: não sabe o que está pedindo. Olha que interessante a gente perceber isso. Jesus diz: só pertence a Deus saber onde eles vão se sentar no paraíso. Geralmente, tudo que é sobre o céu, sobre a salvação, sobre a eternidade, Jesus diz que só pertence a Deus. Jesus nunca fala: no céu tem isso, no céu tem aquilo, no céu vai ser assim. Não. Ele fala que pertence a Deus. E quanta gente nos promete e até vende terrenos no céu, sabem exatamente como será, porque Deus fala com elas. Desconfie, meu irmão e minha irmã, desconfie daqueles que vendem o céu tão facilmente. Desconfiem daqueles que prometem lugares no céu tão facilmente, que dizem saber exatamente o caminho para se chegar no céu. Jesus afirmou um único caminho, e é por meio dele, que é um caminho terreno. Não é um caminho de uma santidade apartada do mundo, não. É um caminho de uma santidade no mundo. Não dá para alcançar a santidade, para perseguir a santidade sem passar pelo mundo. Jesus nos disse isso muito claramente. A cruz faz parte. A cruz é parte da vida, o sofrimento é parte da vida. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar o sofrimento. De novo, isso não quer dizer que nós temos que sofrer necessariamente para chegar ao céu. Não é isso. Mas é que a própria vida no mundo é uma vida de sofrimento. Nós vamos sofrer, uns materialmente, outros não. Uns psicologicamente, outros não. Uns com doenças, outros não. Nós vamos sofrer nesse mundo. Essa é uma certeza que nós temos. E esse sofrimento, ele faz parte da vida, ele faz parte do mundo. E não é porque é vontade de Deus que soframos, não. É porque a vida no mundo é assim. Mas esse sofrimento vai ajudar na nossa santificação, na nossa santidade, e perceber o sofrimento dos outros, apesar do nosso, ainda mais. Eu não sei o que você está passando, minha irmã, meu irmão, não sei qual é o seu sofrimento hoje. E não estou pedindo para você comparar o seu sofrimento com as outras pessoas. Não, não, não. Isso é péssimo também. Cada um sofre o seu próprio sofrimento. Cada pessoa sabe o quanto está sofrendo. E não há comparação entre o sofrimento meu e daquela outra pessoa. Porque todo sofrimento é a cruz que cada um pode e deve carregar. Mas o que Jesus está nos dizendo hoje é justamente que, apesar do seu sofrimento, você mesmo assim pode se colocar a serviço do outro e da outra para tornar a cruz deles mais leve. E logo me vem à mente aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Aquela pessoa sofria também, mas ela quis tornar o sofrimento do próprio Cristo, Filho de Deus, mais leve no seu calvário, na sua tortura, no seu assassinato. E nós também podemos, meu irmão e minha irmã, independente do que somos, de como estamos, de como está a nossa vida, nós podemos nos colocar a serviço da outra pessoa que sofre também. E aqui não tem sofrimento maior ou menor, não é por causa disso, não há medida no sofrimento. Mas independente de como está a nossa vida, nós podemos nos colocar a serviço da outra pessoa. E aqui é muito bacana perceber como que Jesus, depois de passar por toda a sua tortura, por toda a sua humilhação na cruz, quando Dimas se mostra arrependido da sua vida de criminoso, Jesus diz para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que interessante, Jesus promete a Dimas que estará com ele no paraíso ainda hoje. Dimas, um bandido, levou a vida toda talvez como bandido e praticou um mal. Jesus disse que ele estaria no paraíso.
E para os seus 2 discípulos tão próximos, ele disse que não caberia a ele. Olha que interessante, muitas vezes nós, por termos um lugar na igreja, por estarmos a serviço do reino de Deus, nós achamos que temos algum privilégio por isso e não temos, meu irmão e minha irmã. É ilusão achar que temos. É ilusão você pensar que porque vai à igreja todos os domingos, que porque você é coordenador de pastoral, porque você tem algum cargo de liderança no reino de Deus, porque você dá palestra, porque você estuda. É ilusão achar que isso lhe dá algum privilégio no reino de Deus. Certa vez, há um dito popular na Bíblia que diz que os pequeninos nos antecedem no reino de Deus. E com pequeninos aqui são as prostitutas, os ladrões, são aqueles que praticam o mal, muitas vezes nos precedem no reino de Deus, entram antes no reino de Deus do que nós. Essa é uma verdade da lógica invertida de Jesus, que é uma lógica totalmente contrária à lógica do mundo. Se nós achamos que temos algum mérito pelo que fazemos, pelo pouco que fazemos, estamos muito enganados, muito enganadas. Cabe somente a Deus julgar. E naquele momento Jesus prometeu a Dimas o paraíso, porque com certeza Deus falou com ele naquele momento. E ele pediu permissão a Deus no momento de cruz. Que nós possamos então, minha irmã e meu irmão, pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele nos dê a sabedoria de compreendermos que estar a serviço de Jesus, estar a serviço do reino de Deus, não nos dá garantias, não nos dá privilégios, mas o colocar-se a serviço é o caminho de Jesus e nós bem sabemos disso. Colocar-se a serviço daqueles que sofrem é o que Jesus nos pediu. Jesus, mestre da paz e do serviço, ajuda-nos a não temer o cálice da doação. Que nossas mãos se abram para o irmão, para a irmã que sofre, e nosso coração se feche para a vaidade. Maria, Mãe da Esperança e Serva do Senhor, ensina-nos a dizer o sim que liberta e transforma o mundo. Amém. Se você ainda não está no nosso canal do WhatsApp, Leitura Viva, ou no nosso canal do YouTube, Chama Eterna, ou no Spotify, Leitura Viva, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todos os dias, praticamente, temos alguma formação, uma liturgia diária, uma reflexão. Um grande abraço a você, fique bem, paz e bem.